Unidade 1. A filosofia. Aula 1.2. Conteúdo: o nascimento da filosofia. Habilidade: apontar os motivos pelos quais se tornou possível o surgimento da filosofia. Então, vamos continuar, né? Nossa aula de filosofia. Vocês, então, já fizeram um caminho, hein? Já começamos a nossa caminhada aí, o nosso caminhar, né? No rumo da filosofia. E antes de nós começarmos esse novo assunto que a gente vai falar agora, que vocês viram aí na abertura, né? Vamos falar agora sobre como que nasceu, né? Tudo nasce, né? E como é que nasceu a filosofia, então? Já que nós estamos falando dela, né? Então, vamos aí fazer a nossa revisão da aula anterior. Bom, então nós vimos o que é filosofia, né? Então dê uma lida aí para vocês recordarem um pouco. Nós vimos então que ela é radical, que ela vai até a raiz do problema. Nós vimos que ela é rigorosa, porque ela pensa sistematicamente, ela investiga. É de conjunto, né? Olha a sua totalidade. E é uma atitude de indagação sobre o que é, como é e por que é. Então, esses foram os pontos que nós, então, vimos na primeira parte da aula, né? O que é a filosofia. Então, de propriedade desses conhecimentos, desses conceitos aí, dessas que nós falamos, nós vamos agora, então, pensar e olhar como é que foi que se deu o nascimento da filosofia, onde ela nasceu, como nasceu, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso para vocês, tá? Aqui nessa primeira aula é uma apresentação, né, do que é a filosofia, já que vocês não tiveram contato com essa disciplina, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos, então, fazer aqui uma análise, né, um comentário sobre essa questão do lugar do nascimento da filosofia, né? De onde que ela partiu, de onde partiu esse conhecimento que é a filosofia, né? Então, nós vamos ver, então, que a filosofia, ela teve, então, um lugar, como tudo tem um lugar para nascer, né? De uma maneira ou de outra. E não ficou diferente com a filosofia. Teve pessoas, teve ideias que levaram, né, ao surgimento da filosofia, ao nascimento dela, para ela aparecer como filosofia, né? Então, vamos lá. Primeiro, né? Nós vamos ver, então, aqui por que ainda hoje as pessoas acreditam em mitos e lendas. Por que ainda hoje as pessoas acreditam em mitos e lendas? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, né? Porque é o nosso desafio do dia. É a questão que vai, então, aqui nortear esse segundo momento, né? Então, por que está mitos e lendas? Porque a filosofia, ela vai nascer a partir daí, né? Então, a gente vai ver que ela vai nascer a partir daí. E eu pergunto para vocês, ainda hoje, aí na sala de aula, na comunidade de vocês, as pessoas ainda acreditam em mitos e lendas? Ou não? Então, essa é a questão que nós vamos colocar aqui como nosso desafio do dia. Tá bom? Então, depois a gente vai comentando isso aí, tá bom? Vocês vão pegando as ideias e vamos amarrando, né, as ideias e vamos formando nossos próprios conceitos, né? E nós vamos começar, então, falando um pouco sobre esse tema que é a lenda, que é o mito. Observando aí um vídeo para a gente, então, trabalhar aqui a nossa imaginação, o nosso ideal, né, a nossa ideia sobre o nascimento da filosofia a partir desse contexto aí dos mitos, né, da mitologia. Então vamos observar. A mitologia grega é composta por várias histórias em que os homens, deuses e heróis eram frequentemente confrontados com desafios de matar ou domar algum monstro mitológico.
E nós estamos cercados por essas histórias, seja na literatura, nos filmes, nos quadrinhos e jogos eletrônicos. Temos um constante contato com essa cultura mãe. Muitas dessas criaturas foram baseadas em misturas de animais, homens e mulheres, que eram de onde os gregos tinham bases para criar coisas bizarras. Até porque, esperar o quê de uma cultura onde os deuses são perfeitas representações humanas, com erros e pecados, mas que vive eternamente? Olha só, vocês viram aí um filmezinho, né? Na verdade é um comentário, né? Um documentáriozinho sobre essa questão dos mitos, né? A filosofia, pessoal, ela vai nascer com os mitos, tá bom? É por isso que eu comecei mostrando para vocês aí, nosso desafio, esse vídeo, que fala da mitologia, né? E você sabe que na mitologia grega, nós temos aí os deuses, né, da Grécia, os deuses gregos, né? Os deuses do Olimpo, né? Nós temos aí os mitos, que permeiam o imaginário do povo através desses deuses. Dava um raio, aí era um deus, né? Dava a chuva, a plantação, né? Então tudo isso aí estava ligado com deuses. Os deuses, eles controlavam, e cada um tinha o seu departamento. O deus dos mares, né? O deus do vento, do tempo. Então, assim, os deuses iam construindo o imaginário no qual as pessoas desse período mítico, eles viviam e acreditavam, né? Acreditavam, porque era a maneira de compreender o mundo. Não tinha outra maneira. Não tinha filosofia, não tinha ciência. Então, a maneira de compreender o mundo foi através da criação dos mitos, né? No imaginário das pessoas. Então, para eles, era real, porque fazia parte de todo um contexto da própria vida na comunidade, da própria vida das pessoas, naquele grupo, naquela família onde ele nascia. E ele ia crescendo, desenvolvendo, né? E vivendo essa experiência mítica. Então, a filosofia vai nascer dentro desse contexto aí. Dentro desse contexto, onde as pessoas explicavam as coisas a partir de ideias míticas. Que a gente vai ver depois, então, o que é isso, né? O que são ideias míticas. Então, vamos ver aqui como se deu, então, a passagem do mito para a filosofia, que nós chamamos de logos, né? A razão. Então, você vai ver aí, no primeiro momento, que na própria história do pensamento, se vocês forem aí investigar com mais profundidade, do pensamento ocidental, né? A filosofia nasce na Grécia, né? Ela vai nascer na Grécia. E aí, lá no século 16 e 17, o quê? Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. O século 7 e século 8 antes de Cristo, promovendo o quê? A passagem do saber mítico ao saber alegórico, ou seja, ao pensamento racional, que no grego quer dizer logos. Então, o pensamento mítico era um pensamento fantasioso da realidade. Eles não tinham como explicar, por exemplo, como que nascia uma criança, né? Então, eles colocavam uma explicação mítica, eram os deuses, né, também que se manifestavam. Não tinham como explicar o fenômeno da natureza. Então, eles colocavam isso nas mãos, né, no poder de um Deus que agia sobre os seres humanos. Então, o pensamento racional, ele vai surgindo a partir de uma necessidade humana de explicar a realidade, ou seja, explicar o mundo, explicar por que nasce, que tem o sol, por que nasce o dia, por que as plantas crescem, por que as pessoas nascem e por que morrem. A única explicação era mítica, era alegórica. Mas vai surgindo aí, então, a filosofia, que ela vai, então, dar essa explicação mais racional. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um mapa, né, que esse mapa, então, ele vai aqui justamente, então, mostrar para vocês
o lugar onde nasceu a filosofia, tá? Eu quero apresentar para vocês. Foi aqui na Grécia, né? Esse mapa aqui é o mapa da Grécia Antiga. É claro que houve muitas mudanças, né? Nesse período aí. E você pode perceber, então, que nós temos aqui períodos, né? A gente não vai aqui aprofundar isso, mas nós temos esses períodos aqui, ó, que vocês estudam na história, né? Na história, na aula de história. A gente não vai aqui estudar história, a gente vai estudar filosofia. Então, eu quero só mostrar para vocês o lugar, né, onde nasceu a filosofia. Vocês olhando aqui para esse mapa, vocês vão observar aqui que existem várias cidades, né? E foi nessas cidades aí que surgiu a filosofia. Nós temos aqui, ó, a cidade de Atenas. Atenas, pessoal, é como se fosse a capital, né? Vamos pensar o Amazonas, Atenas era Manaus, né? A capital. Agora, uma coisa interessante, a filosofia não nasceu na capital, né? Não nasceu em Atenas. A filosofia nasceu aqui onde está esses quadradinhos amarelos aqui, ó. Né? Ou seja, a filosofia nasceu no interior, pessoal, nasceu nas ilhas da Grécia, que eram um pouco distantes, né, de Atenas. Então, nasceu lá, comparando o Amazonas aqui, não nasceu em Manaus, nasceu lá em Taquatiara, nasceu lá em São Gabriel da Cachoeira, em Presidente Figueiredo. Foi lá que nasceu a filosofia, não foi aqui na capital, né? Não foi na capital, Atenas, né, que nasceu a filosofia. Não foi aqui em Atenas, tá bom? Não foi. Não foi na capital, foi nas cidades próximas. E aí nós temos também os filósofos, né, que viveram essa época. A gente vai estudar depois um pouco cada um deles, né? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, Parmênides, Demócrito, Protágoras, são nomes de filósofos, né, que participaram. Parmênides aqui, ó. Então foram filósofos que foram surgindo aí. E também os filósofos mais famosos, né, que vocês vão estudar também lá na frente, que é Platão e Sócrates, e também o Aristóteles, né? O Aristóteles aqui, ele vai também participar desse nosso estudo aqui. Então, pessoal, esse mapinha aí é só para demonstrar para vocês onde nasceu a filosofia, tá bom? Ela nasceu aí, nesses lugares aí. E os filósofos acompanharam, né? Com certeza acompanharam aí a situação, né? Tá bom? Então, você já tem mais ou menos a localização aí da filosofia na Grécia, né? E nessa época antiga da Grécia, nós tínhamos então aí os mitos, né? Voltando aqui, a ideia dos mitos. Então, o mito, ele era a vida das pessoas. A vida das pessoas era regida pelos deuses, né, da Grécia Antiga. Então, nós temos que diferenciar o que é o mito e o que é o logos, né? O que é a razão, o que é a filosofia. Então, vamos pensar sobre isso agora. O pensamento mítico pertence ao campo de quê? Do pensamento e da linguagem simbólica. Então, vejam vocês, o pensamento mítico não era uma mentira, simplesmente, por ser uma mentira, tá bom? Ele era um pensamento. Isso que é importante. Assim como a lenda. Mas só que o mito, como a lenda, eles usam uma linguagem simbólica. Não é isso? Uma linguagem simbólica para explicar um fenômeno. Então, vocês podem pegar, por exemplo, aí... Vamos pegar uma lenda amazônica, a lenda do Boto, né? Se você for ouvir a lenda do Boto, que o Boto vira homem, né, que vai para a cidade seduzir as mulheres, e depois ele volta para o rio de novo, assim, a nossa razão não consegue compreender isso, né? Um homem virando um boto. Pense, a razão consegue compreender isso? Não. Mas através do simbolismo que tem por trás da questão do mito, da lenda, no caso aí do boto, ou do guaraná, ou da mandioca, todas as lendas da Amazônia, da Vitória Régia, ela tem um fundamento simbólico, né? E é esse que é o pensamento que está dentro da lenda, dentro do mito. Mas, racionalmente falando,
a gente não vai acreditar, né? Não vai acreditar. Por que não vai acreditar? Não é porque a gente acha que é mentira. É porque nós elaboramos o pensamento racional. E nós não conseguimos relacionar no pensamento racional, por exemplo, um homem virando um peixe, né? A gente não consegue, né? A não ser que seja no simbólico. No simbólico, né? Então lá a gente consegue. Então foi isso que aconteceu aí na Grécia, né? O pensamento mítico, ele já não era mais concebido, porque a razão humana começou a discutir isso. E a gente vai ver por quê, né? A gente vai ver por que isso aconteceu. Não foi do nada, né? Houve um motivo, houve fatores que levaram o homem a parar de pensar pelo mito e a começar a pensar pela razão. Houve um motivo. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, né? Vamos primeiro perceber essa diferença entre mito e razão. Continuando. A imaginação cria mitos. Olha só. Veja bem, aqui entrou uma outra palavrinha chamada imaginação, né? Então a imaginação também, ela está dentro, ela é prima do mito. Então, a imaginação que vai criar os mitos. E o pensamento, que nós vimos aí, filosófico, ele vai elaborar conceitos. Conceitos. É por isso que quando uma criança pergunta, mamãe, como que eu nasci? Uma criancinha pequena. Você não vai explicar o conceito para a criança, né? De como ela nasceu. Você vai fazer o quê? Você vai criar um mito, uma ideia simbólica. Ah, minha filha, meu filho, você nasceu de uma cegonha, né? Foi a cegonha que te trouxe ao mundo. Você nasceu numa melancia. Você não vai explicar um conceito para uma criança que não vai entender. Você vai explicar o simbólico, né? Para ela tentar entender que ela veio de algum lugar, né? Que ela veio de algum lugar. Então, e nem vai explicar, né, muito mais ainda, né, como foi feito, né? Mas você vai explicar, tentar. Por quê? Porque você quer que a criança se satisfaça com a resposta, só isso, né? A mesma coisa no tempo do mito. Os homens se satisfaziam com as respostas dos deuses e tal, né? Satisfazia a minha razão, a minha compreensão do mundo. Só que depois isso foi acabando, né, com o tempo. Foi acabando. Então, vamos ver aqui a diferença ainda desse mito do Logos, né? Além de ser imaginação, o mito possui um caráter mágico e maravilhoso, né? Além de simbólico, nós falamos. Mágico e maravilhoso. É lindo falar, né, do mito. E ele pode ser visto nas artes, nos desenhos, né, nas gravuras. Então, o mito é uma explicação fantasiosa da realidade, tem um caráter mágico maravilhoso, porque eu posso dar asas à imaginação. Eu posso colocar, por exemplo, no mito, eu posso colocar uma asa num cavalo, eu posso colocar um chifre no cavalo, né? E eu posso chamar esse cavalo de unicórnio, por exemplo, né? Então, eu posso dar asas à imaginação, porque ele é mágico e maravilhoso. Então, eu posso colocar uma asinha no cavalo. Eu posso colocar uma asa numa mulher, numa senhora. Eu posso colocar uma varinha mágica, uma varinha na mão dessa mulher e uma asinha nela e dizer que ela é uma fada madrinha. Ela é uma fada. Então, é o campo mítico, né? No Logos, não. No Logos, eu possuo um caráter conceitual, que é próprio da ciência e da filosofia. Então, no caráter conceitual da ciência e da filosofia, por exemplo, eu não posso colocar uma asa numa mulher. Não concebemos uma asa numa mulher. Porque a asa são dos pássaros, né? A asa, no conceito, na razão, ela não pertence ao ser humano. Nenhum ser humano tem asas. A asa está nos pássaros, né? Tal, né? Ali minha razão concebe uma asa, mas não aqui. Mas no mito não, no mito ela concebe uma asa.
né? Então, beleza. Então, mais um ponto para nós entendermos aqui a diferença, né? Agora, essa passagem do mito, da lenda, para a razão, para o Logos, ela se deu assim, tranquilamente, numa boa, de uma hora para outra, pá! Agora todo mundo, o mito está fora da jogada, tira o mito. Pá! Agora vamos pensar com a razão. Todo mundo, tá bom? Não foi assim, né? Não foi assim. Então, como é que foi essa passagem? É importante a gente saber disso. Vamos ver aqui, nesse próximo ponto aqui de reflexão, né? Pessoal, queridos alunos, queridas alunas, essa passagem se deu ao longo da história do pensamento. Ao longo da história, né? Não foi um rompimento bruto, brusco, imediato, na paulada, né? Não foi. Foi lento, foi gradual. Com formas de conhecimentos utilizadas do passado, né? Então, pessoal, se alguém falar sobre passagem do mito ao Logos, você vai ver lá que não foi devagar, foi lento, não foi de uma maneira bruta, né? Então, do mito a Logos, como você vê na imagem, levou um tempo para eles, então, entenderem que um raio não era um Deus jogando o raio de uma nuvem. O raio é um efeito físico-químico de prótons, elétrons, nêutrons, né? Você estuda na física isso aí, né? Do fenômeno do rio que evapora e leva nuvens, a chuva, né? E leva aquele vapor e forma as nuvens e que depois se carrega e cai a água. Então, pessoal, é isso, né? É isso. Agora, é importante, não é que eles estavam errados e nós estamos certos. Não é que o mito está errado e o Logos, não é isso. O mito era uma maneira de ver o mundo. E a única maneira de ver o mundo, naquele período. Depois é que começou a pensar diferente. E agora sim. Agora eu quero mostrar para vocês, nós vamos estudar agora, vamos dar uma pausa, tá bom? Nesse assunto, né? E vamos falar agora quais foram as condições, por que as pessoas pararam de pensar de uma maneira mítica, fantasiosa, né? Mágica. Como que parou de pensar assim e começou a se preocupar com a explicação racional, conceitual? Como foi isso? Como se deu isso? Agora eu vou mostrar para vocês. Primeiro ponto, que são as condições históricas para o surgimento da filosofia, tá certo? Então, a primeira coisa que começou a surgir nesse mundo mítico foi as viagens marítimas. Viagem marítima, o que nós fazemos aqui pelos rios do Amazonas, né? A gente viaja muito. Só que naquele tempo, pessoal, quem viajava pelo rio tinha medo, porque no imaginário das pessoas existiam deuses que se irritavam e inundavam as embarcações. Existiam monstros marinhos, existiam sereias que encantavam os homens e depois os devoravam, que eram, na verdade, belas mulheres que se transformavam em monstros. Toda essa ideia do imaginário, ela levou, então, a viagem marítima, começou a mostrar que não era bem assim. Quando eles começaram a andar pelo rio, pelos mares, eles perceberam que não tinha mais isso, que não tinha monstro nenhum. Antes eles não viajavam porque tinham medo desses monstros, no imaginário mítico. As primeiras viagens marítimas, então,
foram mostrando que não havia sereia, não havia monstro e nem havia Deus lá. Só um rio. O que havia era tempestade, chuva, mas não monstros. E isso fez com que eles não acreditassem mais, no primeiro momento, nessas ideias míticas. Então, esse é um ponto, tá bom? A viagem marítima, explorando o rio, eles perceberam que lá não tinha... É o bicho-papão, né? A criança não vai para lá que tem bicho-papão, não vai para lá que tem isso, né? Quando a criança começa a crescer um pouco mais, ela percebe que não existe bicho-papão. Não é verdade? Não tem bicho-papão. Aí ela cai aquela questão da cabeça, né? Cai aquela ideia da cabeça. A mesma coisa aconteceu com eles. Não tinha bicho-papão. Tinha rio, mar, e eles começaram a navegar. Quando eles voltaram, eles começaram a espalhar, né? Eles começaram a fazer lá a fofocagem, né? Olha, não tem nada não, pessoal, vamos lá. Aí todo mundo, vamos lá. Ah, é verdade. Não, é mentira. Olha lá, você tá me enganando. Não é verdade, vamos lá. Aí foram, começaram muita gente a navegar e perceberam que não era nada disso. Então esse foi o primeiro ponto, tá? A primeira condição para nascer a filosofia foi as viagens marítimas. Segundo ponto, a invenção do calendário. Veja bem, se o mundo era mítico e os deuses é que povoavam e decidiam o destino das pessoas, dos humanos, eles controlavam o tempo. Os deuses controlavam o tempo. Quando começam a inventar o calendário, o homem começa a planejar a sua vida, o seu futuro, não mais nas ideias e no temor, né, dos deuses, na ira dos deuses, mas no calendário, dia por dia. E isso também fez com que eles perdessem, as gerações que foram surgindo foram perdendo, então, essa ideia de que o tempo é controlado pelos deuses. Cronos, né? Era o deus do tempo, Cronos, na Grécia, que deu origem ao cromo, né? Ao calendário. Então está aqui, o calendário. Então não nós controlamos o nosso tempo e a nossa vida, não são os deuses, não é o deus Cronos que faz isso. O calendário então ajudou. Tá bom? Outra coisa também, outra condição histórica é essa aqui, ó. A invenção da moeda. A moeda, né? A moedinha, tá aí, ó. A moeda, né? Nós, então... Mas o que tem a ver a moeda com a filosofia, com o mito? É porque a partir da criação da moeda, o homem começou a contar, a se preocupar com isso aqui, né? E ele teve que aprender a contar. Aprendendo a contar, ele teve que começar a pensar. Aí entra a matemática, né? Que nos ajuda a pensar os problemas matemáticos. Então, à medida que a moeda coloca sobre o mesmo valor das coisas distintas, né? Então, a medida, o peso, o valor. E o homem começou a pensar, né? Para não ser enganado também, né? Então, ele começou a pensar. Aí a moeda influenciou também. Desenvolveu o raciocínio lógico, matemático das pessoas. E também, além do calendário, das viagens marítimas e da moeda que levou o pessoal a pensar, a calcular, a raciocinar, a razão, também teve também o surgimento da vida urbana. O que é o surgimento da vida urbana? É o surgimento da cidade. Vamos ver aqui, ó. O surgimento da vida urbana, pessoal, nós temos uma experiência aqui no Amazonas. Olha só, quem vive na cidade, na zona urbana, tem uma outra necessidade de se organizar na cidade, não é isso? Porque lá tem as leis da cidade, lá tem prefeitura, tem Câmara dos Vereadores, tem tudo lá, né? Tem tudo que nós precisamos para, pelo menos deveria, né? Para a gente viver bem. Então, a vida urbana, ela é uma vida diferente da vida rural. Então, quando surge a vida rural, as pessoas vão mais para a vida urbana. Lá na vida rural, as pessoas não têm muita informação, as pessoas trabalham muito mais com a imaginação, né? E vão descobrindo coisas, né? Vão descobrindo coisas, vão descobrindo. Então, essa vida rural,
ela foi sendo substituída pela vida urbana. Por isso que hoje, a maioria das pessoas vive na zona urbana e poucas continuam na zona rural. Mas na zona rural é que está lá o foco, né? Ainda da lenda, é muito forte, do mito, né? Muito forte. E por isso que eu digo, é por isso que a gente não tem que julgar que seja mentira ou verdade. Faz parte da vida das pessoas. E isso é bonito. É a maneira de explicar, né? A cobra grande, né? O curupira. Então, nós temos que respeitar e valorizar isso, porque faz parte da cultura. E também do ambiente onde as pessoas vivem. Só que quando você vai para a cidade, para a zona urbana, fica mais difícil entender isso, né? As pessoas acreditarem. Não é verdade? Por quê? Porque desenvolve justamente toda uma vida que se organiza em torno da ciência, das instituições, né? Das famílias, da igreja, da escola. Então, vai abrindo mais a mente das pessoas, né? Para uma outra realidade. Tá certo? E aí nós temos também um outro ponto que ajudou também. Estamos finalizando, né? Tem muita coisinha aí, né? Pequena. Mas o calendário e a escrita. O alfabeto. A escrita também ajudou a esquecer do mito um pouco mais, né? Porque antes a coisa era muito na oralidade. Nós temos muitas culturas indígenas, né, etnias e lugares que ainda são ainda muito forte a oralidade, né? A voz do ancião, né? Então nós temos muito ainda a questão oral, a história contada, né? Por isso que eles são preciosos, os nossos anciãos, né? Os velhos, né? São porque eles têm a história e eles têm que passar isso para os filhos, né? Isso é uma condição oral. Mas quando veio a escrita, foi se perdendo também a questão oral. E como o mito era uma questão oral, era contado contado de pai para filho, espalhado para as pessoas, isso foi se perdendo, porque com a criação do alfabeto, né, nós começamos a fixar o pensamento, porque fica registrado no papel, né? Tá bom? Então foi outro fator que ajudou também a filosofia, a razão, e foi deixando o mito mais longe um pouco. E por fim, para finalizar aqui, nós temos aí a invenção da política, ou palavrinha, né? Que hoje para muita gente é um palavrão, mas na verdade não é. A política é a coisa mais bonita quando é bem feita, porque é o fundamento para o surgimento do discurso e da dialética. A política, vocês vão ver numa próxima aula só sobre política. Vocês vão ver que na filosofia a política é outra coisa do que nós imaginamos. Mas isso é uma outra aula, tá bom? A gente vai ver depois. Aqui, nós temos que saber que quando se criou a política, o discurso na praça pública, a conversa, a troca o debate, isso ajudou a filosofia muito. E aí foi surgindo os filósofos. Tá? Então, eu vou parar por aqui, tá bom? Essa história. Eu vou parar por aqui, porque depois vocês vão ver em outras aulas, com mais detalhes, tudo isso aí, tá bom? Nós estamos só conhecendo ainda a filosofia. Nós estamos conhecendo, namorando com a filosofia nesse momento, tá bom? Então, pessoal, vamos ver aqui o nosso desafio do dia. É quando o homem começou a pensar, desde quando ele é homem, né? Desde quando ele é ser humano. Então ele já nasceu, quando ele nasce, que ele cresce, ele pensa. Agora, o que nós vimos aqui é que tem a maneira mítica de pensar e a maneira também racional de pensar. E essa divisão nós chamamos, né, de uma divisão da filosofia, né? Que é a filosofia. Então, só para a gente finalizar aqui, retratar isso, nós vimos então essa questão dos mitos, né? Então nós criamos, nós imaginamos, nós criamos, né, coisas que vai então combinar com uma ideia, né? Só que essa ideia, né, ela é verdadeira. Então nós criamos, nós imaginamos. Eu posso imaginar coisas, né? Mas na era mítica era o que tinha de pensamento, de reflexão, né?
objetos, monstros, né? Deuses. Então estava tudo relacionado aí com essa questão aí, tá bom? Então é muito importante essa questão do mito. E nós não estamos negando o mito, tá? Então, olha, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Amanhã nós temos mais aula, tá bom? Boa noite e até lá.